Toda a cidade de Porto Alegre estava esperando o Graf Zeppelin. Nós descemos, nos postamos na Oswaldo Aranha e lá pelas tantas do Zeppelin, aquele pássaro de prata maravilhoso. O Flávio ainda usava calças curtas quando o Zeppelin, o balão, pairou sobre Porto Alegre, encantando seus olhos de guri de 7 anos. O homem viveu o período mais inventivo e dramático da história. Apoio houve, atravessa! A polícia está agora carregando. Eu vi a guerra em toda a sua sujeira. Missa de Natal. Bombardeando aqui em cima de nós. Bombardeio da aviação. Um bombardeio na frente de combate da Síria. Pássaro de prata, maravilhoso. A carreira de jornalista do Flávio começou em uma Porto Alegre mais calma, mas não menos agitada. Calma porque, enfim, eram outros tempos, mas agitada pelos ecos da Segunda Guerra Mundial. Acaba de falecer o presidente Roosevelt. Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na Praça Loreto, em Milão. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. No meio de tantos fatos, pouca gente notou aquela notícia do Correio do Povo. A primeira reportagem de Flávio Alcaraz Gomes. Eu tinha descoberto um certo professor Furasté, nós estávamos em plena guerra, e esse professor dizia estar organizando um batalhão suicida. E fui para o Correio do Povo, escrevi à mão, não sabia nem chegar perto de máquina. A velha redação. Escrevi. Não sei quantas laudas, entreguei para o secretário Paulo de Gouveia e voltei para casa vitorioso. Aí passei todos os dias de madrugada, levantava para ver o Correio do Povo debaixo da porta. Nada de sair. Um belo dia saiu a matéria. Eu fiquei exultante vendo a minha foto, aquele título maravilhoso, e avidamente devorei o texto. Que coisa bem escrita! Só que não tinha uma única palavra feita por mim. O mundo já estava em paz quando o Flávio fez de Paris a sua base de operações. Da Europa, o repórter envia notícias e impressões para as páginas do Correio do Povo e da Folha da Tarde, os jornais do primo Breno Alcaraz Caldas. E de volta a Porto Alegre, acompanha a história como testemunha privilegiada. O presidente da República, Getúlio Vargas, suicidou-se com um tiro no coração por volta das 8h30. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. De repente, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, edição extraordinária, aquele vozeirão do Heron Domingos, com a voz embargada, acaba de suicidar-se o presidente Getúlio Vargas, com um tiro no coração. Aí um grupo de vagabundos ali, mataram o doutor Getúlio, foram eles. E aí foram incendiar o Diário de Notícias e logo a Rádio Farroupilha. Eles eram os diários associados. Essa foi a gênese do empastelamento do Diário de Notícias e da Rádio Farroupilha. Acerca da nossa programação normal, que deverá ter início amanhã, o que vos posso adiantar em poucas palavras é que ela não terá o luxo das grandes montagens, mas, mesmo quando singelas, jamais cairão na vulgaridade. Fazia a seção de economia do Correio do Povo e era redator da Folha. E ansiava por
uma nova oportunidade. E aí falei com o Breno, insisti com o Breno Carlos, disse, vou te dar uma chance. Tu fica de diretor comercial da nova rádio que nós vamos fazer. Agora, casualmente, a programação da Rádio Guaíba, o esboço, o arcabouço da programação foi toda feita por mim. Com programas que logo estouraram como o De Asas, a Sua Inteligência, que foi uma loucura. Com a Guaíba no ar, a primeira ousadia do Flávio é a transmissão da Copa do Mundo de 58 na Suécia. Um feito numa época em que mal se conseguia falar do centro do país. Aí foi a vitória do Brasil. Eu me lembro que nós passamos na antivéspera do Brasil, Suécia, decisão da Copa do Mundo. Nós batemos a máquina desesperadamente, o Mendes Ribeiro e eu e o Manuel Dias, despachamos o Manuel Dias para a Dinamarca, onde teria um avião que viria para o Rio de Janeiro para mandar o nosso material. Até hoje não chegou. Atirou Zagallo, cabeça Pelé! Terminou o jogo! Brasil! Campeão do mundo de 1958! É a 10ª vez que eu digo isso no ar, mas eu entendo que um homem que não é grato às oportunidades que tem, não merece ser homem. E as grandes oportunidades que eu tive na minha vida, as que realmente lançaram-me como homem de rádio, me foram dadas pela mão do Flávio. A Copa do Mundo de 1958 foi a invenção dele. Em 62. Foi muito difícil. Eu acho que foi a Copa do Mundo que eu mais trabalho tive. Eu me lembro no dia 31 de dezembro de 1961. Eu não entrei na Rádio Guaíba, estava um ambiente assim. O que houve? Desgraciadamente, o telegrama do Chile não nos consegue lugar para transmitir. Aí os olhares se voltaram para mim. Você vai tu agora. Eu escrevi até no livro meus de memórias, o infinitamente fácil e o infinitamente difícil. O infinitamente fácil é obter a palavra de um técnico chileno se comprometendo a te dar um circuito. O infinitamente difícil é fazer com que ele cumpra a palavra. E nós íamos para a planta de transmissores da Rádio Portales, eu, o Bruno, o Alcides, caras maravilhosos, erguendo uma antena rômbica, que é losangular, em direção a Porto Alegre. Eu passei a Copa do Mundo sofrendo na planta dos transmissores da Rádio Portales, a 30 quilômetros do centro do Chile. Só me liberei no último dia que nós conseguimos um circuito novo, aí eu fui para o campo de futebol e nós ganhamos. Pelo meu cronômetro é o fim da Copa! Vamos todo mundo festejar no Brasil no final da Copa do Mundo! Termina o jogo! Termina o jogo! Brasil bicampeão do mundo! O Mendes Ribeiro saiu da Rádio Guaíba e o Homero Simon também. E o patrocinador acabou de sair. Então eles botaram anúncios na imprensa, o mesmo locutor, o mesmo técnico e o mesmo patrocinador. A Rádio Gaúcha vai transmitir a Copa do Mundo da Inglaterra. Tinha 10 lugares para transmitir o jogo inicial da Copa do Mundo, 10 posições. A Gaúcha e a Guaíba disputavam a vaga. E a Gaúcha, e essa vaga era assegurada para a Rádio Itatiaia de Minas Gerais. Então a Gaúcha se aliou com a Itatiaia e conseguiu a 10ª posição e a Guaíba ficou fora. Eu fui na BBC de Londres. Nós queremos transmitir o jogo inicial da Copa do Mundo, mas não temos posição no estádio. Os senhores não conseguiriam
um televisor para nós com o ruído de campo? Pois não. E nos deram, então, uma sala da BBC, Inglaterra, Uruguai, o estádio apilhado, e o Mendes dizia, é a única emissora daqui de Wembley, o Mendes Ribeiro. E nós, alô Brasil, alô, pode falar. E aqui temos essa equipe nossa, de 4 bacharéis em Direito e um professor universitário. Vejam só a credibilidade que a Guaíba tem. Vamos passar a transmitir diretamente de Wembley. Antes vamos aos vestiários dos uruguaios. O Streck está ouvindo? Oh, mas não, estou aqui. E aí, Rezende, fala agora, grande estrela, Antônio Carlos Rezende. Aqui em Wembley, a rainha está entrando e vestido cor-de-rosa, sai azul. Aí de Porto Alegre, eles estão transmitindo aí também. É a única que está transmitindo, né? Agora, é a gaúcha a única que está transmitindo aqui. Dá-lhe ferro, Rezende. Rádio Guaíba, diretamente de Wembley. E o Ribeiro disse, eles não tem ninguém, somos as únicas. E nós, tá com o nosso slogan aí, que eu tinha criado. Guaíba, som local e equipe local. Eu sei que a partir de então, na sala não sei quantas da BBC, aqui do lado, Rádio Guaíba, som local e equipe local, diretamente do estádio. E aqui, Rádio Gaúcha, diretamente do estádio. Essa é a história da invenção do off-tube no Brasil. Copa de 70 foi mais tranquilo. Se bem que eu tenha sido eleito coordenador de rádio do Brasil. Foi uma distinção muito grande para mim. O que me intrigava é que quando eu fui designar os lugares, todo mundo no estádio de Guadalajara, que nós fomos os jogos até o término das oitavas de final, todo mundo queria uma determinada posição. Eu disse, o que será que tem aí? Aí eu atinei. Imediatamente ao lado daquela posição era a posição da TV, da televisão. A televisão estava transmitindo ali. E os malandros queriam sentar aqui para infiltrar o seu prefixo. Aqui é PR, não sei o que. Via televisão para todo o Brasil ouvir. Aí eu mandei botar o tabique lá e fiz o sorteio. E determinando também que se começasse a transmissão meia hora antes. Dominou, quer bater a paquete, bateu, adiantou para Pelé, na linha da grande área, olhou para Carlos Alberto, rolou, pode bombardear, atenção, atirou, gol! Brasil! Tricampeão mundial de futebol! Bem antes, trilhando o caminho da notícia, o Flávio já vive poucas e boas. Em agosto de 61, estremece junto com o país quando o presidente Jânio Quadros renuncia e vem a rede da legalidade. Não desejamos a desordem, pois nós queremos a ordem jurídica e constitucional. Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos que reine a paz. A história secreta. Na véspera, a Rádio Gaúcha e a Rádio Farroupilha transmitiram um manifesto dos generais contra a legalidade, contra o que seria denominado legalidade. E aí tiraram os cristais delas do ar, deixaram de operar. O Maurício Sirotsky foi ao palácio e teve uma ideia diabólica.
do governador, por que o senhor não requisita a Rádio Guaíba? Excelente ideia, amigo Maurício. Entramos à força na rede da legalidade, que logo passou a constituir um enorme sucesso. Dezenas e dezenas de emissoras passaram a reproduzir o nosso som transmitido do Palácio do Governo. O sucesso foi tão grande que aí o Maurício chegou para o governador Leonardo Brizola e disse: doutor Brizola, você não pode requisitar a gaúcha também? E aí a gaúcha foi requisitada. Terminada a legalidade, aquele sucesso extraordinário que mudou momentaneamente a história do Brasil, nós fomos, o Maurício Sirotsky Sobrinho, em nome da Rádio Gaúcha, o Franklin Pérez, em nome da Rádio Farroupilha, e eu, fomos até a Secretaria da Fazenda e nos avistamos com o doutor Gabriel Lobino, saindo de lá cada um sobraçando um pacote pardo, contendo 750 mil cruzeiros, uma fortuna correspondente ao nosso faturamento nos dias em que estivemos requisitados, segundo a nossa opinião. Então a legalidade custou 750 mil por cabeça. Mais ou menos por esta época, o caminho do Flávio cruza com um dos momentos mais folclóricos do rádio gaúcho. Um dia, um domingo, as coisas acontecem no domingo, deram um trote na Rádio Guaíba que o Dom Vicente Scherer tinha morrido. E aí o Dom Vicente Scherer faleceu, vítima de um ataque cardíaco. Aí foi dada a notícia. Mandei pôr a característica do correspondente que notícia... o operador colocou e eu interrompi a jornada esportiva. E atenção que vai entrar o correspondente aqui em edição extraordinária, eu chamei. Tocou a característica e eu li a notícia. Atenção, eu me lembro assim, como é que era? Vítima de... Atenção, E atenção, o vítima vai falar coisa. E aqui fala o correspondente aqui em edição extraordinária. E atenção, vítima de um insulto cardíaco, faleceu há poucos instantes Sua Excelência Reverendíssima Dom Vicente Scherer. E atenção que vamos repetir. E li a notícia de novo. Puxa, aí foi aquela coisa. Foi uma catástrofe. Aí larguei a mulher e meus filhos aqui em casa, eu morava já naquela época aqui, toquei para a rádio. Chega lá, era um Deus nos acuda. O Dom Vicente estava vivo. Aí coube a mim redigir a notícia dizendo que se tratava de um erro, pedindo desculpas. E o telefone não parou. Aqui, é o Dom Vicente, aqui é o Dom Vicente, por que me mataram? Por que demitiram os rapazes que deram notícia da minha morte? Tá, vá a merda, vá! Naquele dia fui procurado pelo Valdemar Fonticelli, que era Relações Públicas da Varig, e muito amigo do Dom Vicente, dizendo que ia levar o Dom Vicente lá, fazer-nos uma visita. E que o Dom Vicente tinha dito para ele: Fonticelli, que barbaridade! Além de me matarem, me mandaram a merda. Uma baita cagada, não é? Mas também depois é só furo, é só matéria de primeira página. Eu disse: vamos ao Vietnã. O grande acontecimento, mais importante do que tudo, é o Vietnã. Não tem nenhuma rádio nossa foi lá. Quem sabe eu transmito do Vietnã. Mas isso é uma loucura, não temos dinheiro para sempre as loucuras do Flávio. Aí eu falei com o Motinha, o Mota, que era secretário de imprensa do consulado americano, quando os Estados Unidos nós éramos importantes, tínhamos consulado americano aqui. Isso é uma Motinha, tem uma coisa desagradável aí, mas tu é meu amigo. Eu queria que tu comunicasse ao senhor cônsul, eu recebi um convite para ir ao Vietnã do Norte. Eu não sei, mas cara comunista, não gostaria de... Não, tu não aceita, espera um pouquinho. Uma semana depois me veio com um cônsul aqui em casa, um convite para visitar o Vietnã. Uma passagem desse tamanho. Esse aqui é o uniforme do Vietnã. Aí eu toquei para o Vietnã, via Roma, para conseguir o visto em Roma. Quando eu cheguei no aeroporto de Roma, eu disse que o presidente Nasser, dos jornais, tinha decretado o bloqueio de Aqaba, Israel ia morrer. Cairo,
o presidente Gamal Abdel Nasser determinou o bloqueio do Golfo de Aqaba, impedindo o acesso de navios israelenses ao Mar Vermelho. A decisão está gerando protestos dos governos de Tel Aviv e Washington. O líder egípcio ordenou ainda a retirada das forças de paz das Nações Unidas, que permanecem ao longo da faixa de Gaza. Concluí que a minha guerra estava errada. Aí fui para o Cairo. Cheguei no Cairo, o embaixador do Brasil, um cavalheiro, um diplomata, recebeu-me com muito afeto e eu passei a trabalhar em acordo com ele, tendo acesso às boas fontes do governo egípcio. Inclusive participei de uma coisa maravilhosa, uma entrevista que o Gamal Abdel Nasser concedeu à imprensa internacional, num ambiente de 1001 noites, um semicírculo do Palácio de Heliópolis, nós, os repórteres de gravata, todos muito bem vestidos, tínhamos fornecido 30 perguntas para os jornais de todo o mundo. Selecionaram 30 perguntas. Dessas 30 perguntas, uma era minha. Foi um momento de glória. Em Tel Aviv, entrevistei o Moshe Dayan e, numa madrugada, fomos acordados pela sirene, a guerra tinha começado. Estou voltando de meu primeiro contato epidérmico com a guerra. Estou chegando de uma viagem de dia e meio ao fronte de combate de Noroeste. Podem, porém, passar muitos anos que jamais hei de esquecer o que vi. Eu cheguei do fronte um morticínio medonho. Eu vi a guerra em toda a sua sujeira e imundície. Eu vi a maneira bestial com que os homens se matam no campo de batalha. Eu vi cadáveres mutilados dentro das trincheiras, nos campos, nas ruas. Eu vi homens carbonizados dentro dos tanques de guerra. Cheguei lá numa fila, cada um aguardando a vez. Eu contei tudo. Vi centenas de soldados egípcios coalharem com seus corpos sem vida às margens da estrada e os desertos que se estende de Rafa a El Arish, numa extensão de 50 quilômetros. Foi muito denso, muito forte. Eu vi meus amigos Habib sem braços, sem pernas, alguns decapitados. Eu os vi em posições fetal, carbonizados alguns, outros com os olhos desmesuradamente abertos, vazios, opacos, inúteis para sempre. Vomitei. A revolta de meu cérebro traduziu-se para o estômago e vomitei convulsivamente. Foi um boletim que marcou a minha carreira. Washington. O governo dos Estados Unidos vai enviar mais 260 mil soldados para auxiliar o Vietnã do Sul a combater as forças comunistas na região. Conforme dados extraoficiais divulgados hoje na capital norte-americana, o país gasta 4 milhões de dólares por dia no conflito. Até o momento, um contingente de 440 mil homens dá apoio na guerra contra o Vietnã do Norte. Vietnã... Eu cheguei lá, vi aquele marasmo, disse, pô, que diferença, aquele tumulto, aquela correria da Guerra dos 6 dias de pauleira. E lá, eu quero ação. Ele só quer ação. Aí eu bolei uma, que foi uma das emoções da minha vida. Eu quero visitar o capitânia da 7ª Frota Yankee, o super porta-aviões Constellation. Pegamos um avião e lá pelas tantas, uma casquinha de nós no meio do oceano foi grande. O piloto disse, stand by! E puff! Do infinito para o zero. O nosso avião soltou um gancho que foi capturado por um dos 3 cabos de aço que existe do tombadilho do avião e BAU! Eu já desci e o cara disse, welcome on board, Mr. Gomes. Bem-vindo a bordo, Sr. Gomes. Do Vietnã, eu fui para Hong Kong, peguei o avião e voltei como herói de guerra. O Correio do Povo publicou. Voltou o nosso veterano de 2 guerras. Foi, para a imprensa brasileira, foi uma façanha.
sabe, nós rezamos uma missa pela paz na Basílica da Natividade em Belém. Aí o Breno Caldas autorizou, uma das poucas vezes que ele autorizou as minhas façanhas, e fomos lá, transmitimos a missa, conseguimos. Rádio Guaíba de Porto Alegre, transmitindo diretamente de Belém a missa de Natal. Finalmente a Conferência da Paz entre Estados Unidos e Vietnã do Norte. Local, Paris. Vamos lá. É uma chatice. Os imperialistas americanos. E eu fazendo aquele boletim. E, de repente, eclodiu o maior movimento de guerrilha urbana estudantil do século XX. Paris. Milhares de estudantes tomaram hoje as ruas do Quartier Latin, onde se concentram as principais universidades francesas. Barricadas foram erguidas para resistir à ação das autoridades. Os manifestantes depredaram centenas de automóveis e ônibus, respondendo com pedras e bombas caseiras às tentativas de retomada da ordem por parte da polícia. Alastrou-se pela França, toda a França parou. Então eu fui buscar a paz e encontrei a guerra. Essa é uma transmissão da Rádio Guaíba, realizada em gravação aqui diretamente do Boulevard Saint-Michel. A polícia está agora carregando de ambos os lados do Boulevard. Vem um grupo lá do Sena, vem outro grupo descendo. O estudante me perguntou se eu possuía bicarbonato, que eu estou com meus olhos cheios de bicarbonato para evitar a choradeira geral que domina o ambiente aqui, por causa das granadas de gás lacrimogêneo. Nós estamos caminhando em direção ao Sena. Aqui à nossa direita, o número 5 do Boulevard Saint-Michel. Os estudantes continuam gritando, chamando a CRS de SS, ou seja, tropa de assalto de Hitler. Os policiais estão concentrados com capacetes na mão, junto à ponte do Sena. Há uma concentração aqui de aproximadamente 5.000 estudantes. Cabo Kennedy. A Administração Espacial Norte-Americana confirmou a decolagem da missão Apollo 11 para as 9h30 desta manhã. A NASA já começou a verificação de rotina do foguete Saturno V, que vai conduzir os astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. O pouso na superfície lunar está previsto para a noite da próxima segunda-feira. O comandante Armstrong vai ser o primeiro ser humano a pisar no satélite natural da Terra. Nós saímos de madrugada, nós estávamos num motel, não permitiam dessa feita na Apollo 8, eu fui com um carro que eu alugava até o local do lançamento. Essa vez não permitiram, fomos num ônibus. E o ônibus desviou de caminho, eu disse, por amor de Deus, eu vou perder o horário. Cheio de jornalistas, tinha uns 40, 50 jornalistas, o ônibus lotado. Aí ele desviou e parou numa coisa. De repente, daquela casa-mata diante da qual ele parou, saem 3 homens. Eram os 3 astronautas. Aí nós largamos. Estou emocionado até. Largamos máquinas de filmar, de foto, de gravador, então e aplaudimos. Deixamos de ser profissionais para sermos seres humanos. Vibrei ali. E quando aquele foguete, aquele impacto te comprimindo o teu pulmão. Segundos, 19, 18, 17 segundos. Atenção, Brasil! Atenção, Uruguai! Atenção, Brasil e atenção, Uruguai! A Apollo 11, através da Águia, acabou de pousar na superfície da Lua! Atenção, Brasil! Bem sucedida a alunissagem! Agora sim, ali o pé dele, o pé direito descendo muito mais rapidamente do que na simulação. O pé esquerdo em seguida. Tocou o pé na Lua. Ali está a sombra do primeiro homem a desembarcar no solo lunar. Neil Armstrong, tomando posse da Lua em nome do planeta Terra. Nós divisamos apenas a sua silhueta, mas não há dúvida nenhuma. É uma silhueta de um bípede, de um homem como nós, de um representante da espécie humana.
tomando posse, em nome da humanidade e da Lua. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Isso é emocionante. Belém. O presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, lançou hoje o marco inicial da rodovia transamazônica em meio à floresta no município de Altamira, a 512 quilômetros da capital do Pará. O governo prevê a conclusão das obras para janeiro de 1972. Acreditei com muito entusiasmo. Vamos ver, desafio da Nacional. Eles não sabem ainda, né? Estão Então vamos ver como é que você ensina. Vamos. Ouviram do Ipiranga mais plácida, de um povo herói sobrado retumbante. Eu voltei muito patriota. Voltei acreditando no Brasil. Cairo. Forças militares avançam ao sul e ao norte de Israel, na mais bem-sucedida ofensiva árabe dos últimos anos. Em pleno feriado hebraico do Yom Kippur, 2 divisões do exército egípcio já retomaram uma faixa de 7 quilômetros de largura ao longo do canal de Suez. Divisões de infantaria da Síria atacam nas colinas de Golã, enquanto colunas de blindados deslocam-se em direção à Galileia. As forças de defesa de Israel preparam um contra-ataque que pode ser desferido já nas próximas horas. A guerra do Yom Kippur, eu fazia o comentário internacional na TV Difusora, Canal 10. Cheguei na televisão, eles invadiram, os egípcios e os sírios invadiram. Era mentira. E tinham invadido. Bom, resumidamente, 48 horas depois eu estava lá. Esta, senhoras e senhores, é uma reportagem da Rádio Guaíba, diretamente do fronte de guerra da Síria. Quinta-feira, 11 de outubro de 1973. Essa foi uma guerra dura, pesada, feia, sofrida. Bombardeio da aviação. É aqui, hein? Estamos bombardeando aqui perto. Olha lá, fumaceira. Voltei a encontrar na guerra de 1973 os companheiros, os grandes astros da imprensa europeia com quem eu privara na guerra de 67. São 2 horas da tarde e nós estamos dentro de um abrigo antiaéreo sob bombardeio. Bombardeando aqui em cima de nós. Foi uma das coberturas mais duras que eu fiz. Vão sair separados, porque se morrer um, outro conta a história do outro. Vamos separados, porque se morrer um, sobra outro. Foi uma cobertura forte. Em 75, no caminho do Flávio, a China comunista. Ele é o primeiro repórter do Brasil a falar ao vivo do outro lado da tal cortina de bambu. E de um jeito muito especial, conversando com o autor de O Tempo e o Vento. Fiquei emocionado com a China. Fiquei tudo igual. Acreditei na utopia comunista. Nem rico, nem pobre, não vi um miserável, todos vestindo do mesmo jeito. Acreditei na China, apesar de ser comunista. Aí eu consegui também, a façanha, o primeiro circuito, pela primeira vez, falei de Pequim para Porto Alegre, no dia 1º de outubro de 1975. Aí liguei, era aniversário do Correio do Povo. Que glória, aniversário do Correio do Povo, eu vou comemorar fazendo o boletim da China, de Pequim. Aí nem o Breno Caldas, nem o filho quiseram falar comigo. Aí eu disse, liga para o Érico Veríssimo. Alô, Flávio, um abraço pro dia de hoje. Mundo velho sem porteiro, hein? Estou emocionado ao ouvir a tua voz aqui nesta noite chinesa de 1º de outubro de 1975. Pois que mundo velho sem porteiro, hein? Estamos vivendo uma era de milagres e de comunicações. É verdade. Depois na volta, por que eles não quiseram falar comigo? É um amigo comum nosso. É o monstro dos olhos verdes. O Gastão Altmaier, velejador, amigo íntimo do Breno Caldas. O monstro dos olhos verdes, Gastão? Sim, Otelo, Shakespeare, os filmes. Coisas da vida,
o caminho do Flávio ganha contornos tortuosos numa noite de abril de 76. Eu chego em casa uma madrugada com a minha mulher, tem um carro parado aqui na sombra, o cara começa a discutir, sai daqui, sai daqui, sai daqui, senão chama, pum. Peguei uma espingarda aqui, sai daqui, senão chama a polícia, pum, estoura a espingarda, mata uma pessoa do outro lado. Aí o mundo desabou em cima de mim. Eu tive força. Em primeiro lugar, eu acreditei na minha inocência. Eu não tenho sangue nas minhas mãos. É uma desgraça, uma fatalidade que me aconteceu e vou enfrentar. Vou enfrentar. Coisa que nenhum país que ninguém enfrenta, eu enfrento. Eu disse, deixa que eu saio dessa. Eu saio dessa. Mas como? Deixa que eu saia. Mas se tu for para a cadeia, vou. E aí o que a gente vai fazer? Vou fazer um programa chamado A Voz do Cárcere. Dito e feito. Cheguei em Cana, pouco depois lançava o jornal A Voz do Cárcere. Aí na penitenciária, trabalhando, escrevendo uma página semanal para 0 Hora, um belo dia estou batendo a máquina quando ouço ao fundo o coral dos presos cantando Ave Maria de Gounod. E em primeiro plano, um berreiro de um preso sendo espancado, sendo torturado. Saí correndo com a gravadora e gravei isso. Está sendo espancado, cai no chão. O couro irrompe ambiente adentro. Continua apanhando. Já agora calado. O agente que está espancando me percebe com a gravadora. Para de bater. O coral cantando. Vai dar em mim também? Pergunto-lhe se iria dar em mim também. Ele somente não me bateu porque havia mais gente. Passei a dormir a partir de então com uma tesoura debaixo do travesseiro. De repórter, atrás das grades, o Flávio transforma-se no homem forte da Rádio Gaúcha, do amigo Maurício Sirotsky Sobrinho. A partir de hoje, o país passa a contar com um satélite de telecomunicações próprio. O BrasilSat vai ao espaço em um foguete Ariane que deve ser lançado esta noite na base de Kourou, na Guiana Francesa. Pode parecer pieguice, mas um cara que me ajudou a aguentar a mão lá foi o Henri Charrière, o Papillon, autor do romance Papillon. O Papillon, aquela pauleira lá, aguentando. Papillon, Guiana Francesa, Kourou, Guiana Francesa, BrasilSat vai ser lançado em Kourou. Eu em Cana ainda. Aí eu fiz as contas, não, cara que saiba mais fazer conta em dias que faltam. Essa época já estou em liberdade condicional. Vou transmitir. Vou para Kourou. Vou pagar minha dívida para o Papillon. Olha, saí da cadeia. Imediatamente, um mês, 2 depois, o Brasil ia lançar o BrasilSat. Vendi o patrocínio para o GBOX e toquei. A minha liberdade foi na prisão, foi na Guiana Francesa. O presidente da Argentina, general Leopoldo Galtieri, confirmou há pouco que tropas daquele país tomaram as Ilhas Malvinas no Atlântico Sul. Falando por uma rede nacional de rádio e televisão, anunciou ainda o sucesso da chamada Operação Rosário. A Argentina reivindica a posse do arquipélago que está sob controle da Grã-Bretanha desde o século XVIII. Nas próximas horas, o general Mário Menendez
deve ser confirmado como governador militar das ilhas. Port Stanley, quinta-feira, 29 de outubro de 1987. Estou hospedado na casa do governador das Falklands, Sir Gordon Jacques, juntamente com os colegas de El País, de Madrid, Andrés Ortega e Nikos Theokos, do Eleftheros Typos de Atenas. Somos os 3 primeiros jornalistas convidados oficiais da Rainha da Inglaterra para visitar o arquipélago depois da guerra. Mas chega a hora do Flávio voltar a Guaíba, então recém-comprada pelo empresário Renato Ribeiro. O monstro dos olhos verdes me pegou lá também. Eu me senti hostilizado. Até que telefonei um dia para o nosso comum amigo Fernando Lucchesi e disse: ô gringo, diz para o Renato Ribeiro que eu quero trabalhar com ele. Uma semana depois eu estreava, era anunciada a minha estreia na Rádio Guaíba de volta, minha reestreia. Um belo dia eu indo para a praia, eu vou fazer, que eu não sou o maior, mas vou ser o melhor. Quem não é o maior é o melhor. Como é que se vence um exército? O que eu vi no Vietnã? Guerrilha. Boa noite, com muito prazer, os guerrilheiros da notícia. Indo muito além das páginas dos jornais e das ondas do rádio, o Flávio congela memórias e vivências, tornando perenes os seus caminhos, e vai para as listas de mais vendidos. Oferecendo experiências na forma de livro, escrevendo no Correio do Povo ou apresentando programas na rádio e na TV Guaíba, o Flávio parece um guri aos 77 anos. Deve ser lembrado como um caso de marketing. É o cara não se entregar. Por maior que seja a vicissitude, ele acreditar nele. O meu legado é esse, acreditar em mim. E gostar do que faço. E eu digo cá para mim que, quando os caminhos do Flávio se cruzarem com a eternidade da história, ele há de ser lembrado. Que ninguém tenha dúvida disto. O Flávio revolucionou o jornalismo desta ponta do Brasil. Trouxe a cor da informação, de longe ou de perto, para cada ouvinte seu, telespectador ou leitor. E vai seguindo o seu rumo, sempre na sua cadência, à sua maneira. 77 anos, hoje, 8 de dezembro de 2004. Quando eu completei 75 anos, eu escrevi uma crônica do dia 25 de maio de 2002, o título My Way. Completo hoje 75 anos. Lembro que quando fiz 60, me detive de frente ao espelho. Ali enxerguei um rosto granítico, esculpido por duro cinzelo, e repeti Shakespeare. Meu espelho não irá persuadir-me que eu sou velho, já que a minha juventude e ele têm a mesma idade. Hoje fico a pensar mais uma vez na vertiginosidade como passa o tempo. Sou ainda, apesar de tudo, um moço de 20 anos, pleno de fé e de entusiasmo. Repassando a minha vida, arrependo-me do que fiz errado e me rejubilo com o que de bom sempre procurei fazer. Não me preocupa a jornada que tenho pela frente, mas pretendo cursá-la sendo útil aos outros. Serenamente e de cabeça erguida, sigo adiante, deixando o passado para trás e olhando para o horizonte e cantarolando My Way, a minha maneira. Bom dia!
piloto disse, stand by, e puff! Do infinito pro zero. A polícia está agora carregando de... A Fórmula 11, através da área... Bombardeando aqui em cima de nós. Bombardeio da aviação. É aqui, hein? Que nesta noite chinesa de 1º de outubro de 1975,